Olá, esse é o terceiro episódio da primeira temporada do podcast Sala de Espera. E o tema de hoje foi escolhido por vocês na última enquete que eu abri no meu perfil. Nós vamos falar sobre rotina ginecológica. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Dr. Adolfo Gabriel, médico ginecologista e obstetra, especialista em cirurgia por laparoscopia e esteroscopia. Então, sem mais delongas, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre esse tema, eu vou fazer primeiro a introdução sobre com que frequência nós devemos ir ao médico. Qual é a frequência que devemos procurar o ginecologista? Idealmente, as mulheres devem ser acompanhadas com consultas anuais. Pelo menos uma consulta de rotina é o suficiente para que essa paciente esteja com seus exames em dia, ela seja avaliada, seja observada e escutada todas as queixas que essa paciente apresenta. E o segmento dela já é adequado. Claro que cada paciente é única e o acompanhamento para algumas pacientes deve ser um pouco mais reduzido. Pacientes que apresentam alterações em exames de Papa Nicolau, pacientes que fazem uso de DIUs não hormonais, que necessitam de uma avaliação a cada 6 meses para garantir o bom posicionamento do DIU. Então, cada paciente deve ser avaliada individualmente. Mas, de uma maneira geral, pacientes acompanhadas uma vez por ano estarão com a sua rotina ginecológica em dia. Então, é importante que você estabeleça uma época do ano para que você garanta que você vai passar na consulta, vai realizar os seus exames e estará bem acompanhada. E qual é a finalidade da rotina ginecológica, das consultas com o ginecologista? É garantir a prevenção de doenças. É a gente conseguir garantir que essa paciente bem acompanhada, com rotina adequada, tenha um diagnóstico de possíveis alterações da maneira mais precoce possível, sendo o time perfeito para que a gente consiga oferecer o tratamento adequado e o segmento que essa paciente precisa. E é importante a gente quebrar alguns mitos em relação a isso. Aquelas pacientes que pensam, eu não estou tendo relação, eu não tô me relacionando com ninguém nesse momento, já faz um tempo, eu não estou precisando fazer meus exames. Isso é mito, essa paciente ela tem que ser acompanhada. Não é por conta desse hábito de vida, dessa rotina da vida dela, que ela não precisa de um acompanhamento da rotina ginecológica. Do mesmo modo, pacientes que se utilizam de minha mãe nunca teve nada, minha avó nunca teve nada, na minha família não tem problema, e posterga e deixa de realizar o acompanhamento. Essa paciente também acaba podendo se prejudicar por não estar fazendo a prevenção com os exames adequadamente. E falando em exames, vamos começar a conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro e mais famoso, provavelmente, é o Papa Nicolau, tá? É um exame de rastreio por câncer de colo de útero. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, as pacientes que têm entre 25 e 64 anos são elegíveis para fazer o Papa Nicolau. Antes dessa data, a chance de você ter resultados falsos positivos, com muitas alterações celulares no colo do útero, é muito grande. E você, às vezes, acaba indicando muitos procedimentos sem necessidade, fazendo mais intervenções do que realmente seria preciso. Então, deve-se ter cautela na solicitação desse exame antes dos 25 anos. Mas, como eu comentei, cada paciente é única e deve ser avaliada. Mas, se essa paciente tiver tudo bem e não tiver indicação, o exame deve ser realizado a partir dos 25 anos. E lembre-se, naquelas pacientes que já tiveram relação. Pacientes que nunca tiveram relação, as pacientes que são vírgos, não é necessário a realização desse exame. Uma coisa que eu vou comentar junto com a mamografia, que é o segundo exame da rotina ginecológica que é essencial, é a questão da idade de término para você fazer o exame. O Papa Nicolau, pelo Ministério, você suspende a realização com 64 anos. A mamografia é preconizada que seja realizada dos 40 aos 69 anos. Mas hoje em dia a nossa expectativa de vida é muito alta, a gente já passa dos 80 anos, muitas mulheres vão viver 90, 90, passar de 100 anos. Por que a gente vai parar tão precocemente se a gente tem acesso ao sistema de saúde? Então essa parte eu tenho uma certa divergência. Eu acho que vale sim um acompanhamento sequencial, essa paciente continuar sendo avaliada, continuar realizando os exames, você vai garantir que caso ela tenha alguma alteração, o diagnóstico seja precoce e o tratamento oferecido seja o melhor e o mais rápido possível. Em relação à idade da mamografia de início, não há muitos benefícios de fato de se iniciar antes dos 40 anos. Muitas vezes é um exame inconclusivo, a mama de uma mulher jovem é muito densa, não é o método adequado para avaliação.
E aqui entram os exames de ultrassonografia. O ultrassom de mamas, de fato, ele sim é adequado para mulheres mais jovens. E ele serve como um exame complementar, também durante a idade de rastreio com a mamografia, trazendo informações adicionais para a rotina dessa paciente. Além disso, os exames de ultrassom transvaginal complementam a investigação do sistema reprodutor feminino. É claro que não faz parte obrigatória da rotina, mas certamente todos vão pedir. Por que que é essencial a realização desse exame? Ele consegue fazer uma avaliação do útero, das trompas uterinas e dos ovários, trazendo informações se há presença de pólipos, miomas, alterações de hidrossalpinge, outros comprometimentos das trompas, dos ovários, presença de cistos e até mesmo comprometimento da musculatura do útero. Então, de fato, rotineiramente é pedido, apesar de, na literatura, não constar como um exame obrigatório da rotina ginecológica. Outros exames que eu costumo pedir no consultório são os exames de ultrassom de abdômen e ultrassom de tireoide. Esses exames podem trazer informações adicionais e servem como uma porta de entrada para que essa paciente seja encaminhada para um especialista, caso tenha alguma alteração e que necessite dessa avaliação. Nós, ginecologistas, muitas vezes somos o médico da mulher e praticamente o único médico que essa paciente tem. Então, a gente conseguir abordar ela de uma maneira ampla, podendo fazer uma investigação adequada e sendo de fato aquele médico que vai triar essa paciente para algum especialista, caso necessário, é fundamental e faz parte do nosso papel como ginecologista cuidar da mulher dessa maneira integral. E eu vou comentar mais outros dois exames que de fato também não fazem, entre aspas, muito sentido da rotina ginecológica, mas que é essencial que o ginecologista esteja por dentro, esteja a par desses exames para que você faça um tratamento integral da mulher, que é o exame de colonoscopia e o exame de densitometria óssea. A colonoscopia, como rastreio de câncer de colo de útero, de câncer de colo retal, ele é essencial, deve ser realizado a partir dos 50 anos. E muitas vezes algumas literaturas já indicam que a partir dos 45 anos esse exame possa ser realizado. A densitometria, ela já é um exame com finalidade de avaliar risco de osteopenia, risco de osteoporose. E complementarmente aos exames bioquímicos que a gente colhe para essa paciente, ele vai trazer essas informações. Paciente que tem um histórico familiar de risco para osteopenia ou osteoporose, paciente com alterações em níveis circulantes de cálcio, alterações em níveis de vitamina D, que estão todas relacionadas ao metabolismo ósseo dessa paciente, devem ser avaliados e investigados corretamente para que você consiga, de fato, oferecer um tratamento adequado, mais uma vez, usando aquela palavra-chave da rotina ginecológica, prevenindo que ela tenha uma evolução para uma doença com complicações maiores e outros riscos. Então, a nossa função com a rotina ginecológica é garantir a prevenção para essa paciente. É você tentar tirar de todas as maneiras possíveis que ela desenvolva alguma doença. E além disso, passados os exames, qual é a nossa função de fato na consulta? O médico muitas vezes tem que saber abordar a paciente, questão de hábitos de higiene, dando dicas do que ser feito e do que evitar. Pacientes em relação à questão de alimentação podem sofrer alterações do ambiente vaginal, do conteúdo vaginal, então poder fazer um quadro de desbiose vaginal por conta de uma alimentação desbalanceada, uma alimentação desregulada. Eu tenho já no meu canal vídeos falando sobre essa questão, tanto de dicas com cuidados íntimos em relação à alimentação, até mesmo relacionado com a endometriose. E se você quiser acompanhar isso, daí não deixe de depois desse vídeo você ir lá e acompanhar. Mas é interessante que você tem toda essa correlação e faz parte da nossa função como ginecologista orientar a paciente sobre isso. A gente tem um dever de orientar sobre a importância da atividade física, sobre os benefícios que essa paciente tem, tanto gerais para você evitar outras doenças como dislipidemia, então colesterol, um diabetes alterado, também como exercícios próprios da parte ginecológica, a paciente fortalecendo o assoalho pélvico, evitando um quadro de uma incontinência urinária e outras alterações que ela pode ter, por exemplo, com um quadro de uma dor pélvica, uma endometriose. A atividade física contribui no alívio dos sintomas que essas pacientes podem ter. E de fato, outra parte muito importante para o ginecologista é saber questionar o hábito de vida sexual dessa paciente. É perguntar sobre a questão do libido, orgasmo, se essa paciente sente dor na relação, se essa paciente tem algum desconforto diferente, se ela perde urina durante a relação. Então, a gente ter essa liberdade, conquistar a empatia dessa paciente, para que ela tenha
a confiança e consiga se abrir e se expor em relação a essa parte mais íntima e delicada, é essencial. A nossa função como ginecologista é dar esse espaço para a paciente, é a gente escutar, ouvir os anseios que essa paciente tem, para então a gente conseguir oferecer o melhor para ela. Já aproveito aqui durante esse vídeo para que, se você está curtindo esse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, vamos tornar esse vídeo, esse tema ainda mais relevante. Vamos disseminar informação para que mais mulheres consigam ter acesso a essas informações. Além disso, vamos continuar aqui falando, por exemplo, com a questão do contracepção e planejamento familiar. Apesar de andarem juntos, vou fazer uma pequena separação sobre isso para a gente conversar. Em relação à contracepção, muitas vezes as mulheres perguntam qual é o melhor método anticoncepcional? E, na verdade, essa pergunta não deveria ser feita, e sim deveria ser feita qual é o melhor método para ela utilizar. Muitas vezes a paciente que vai escolher o método, a gente vai orientar sobre as contraindicações, sobre os benefícios e malefícios. Cada medicação, cada método tem suas contraindicações, vantagens e desvantagens. Mas, de fato, o desejo da paciente que é o primordial para essa escolha. Aquela paciente que ela vai ser questionada. Eu não gostaria de um método que me desse mais espinha, um ganho de peso, mexesse com a minha libido. Então, é isso que vai determinar, de fato, qual é o melhor método para a paciente. Ela é o nosso foco principal, ela é a estrela do consultório e não um método próprio definido que vai ser o escolhido e acabou. Não, a paciente é o eixo principal da nossa consulta. É ela que vai determinar de fato quais as variações que a gente vai ter para oferecer de tratamento para ela. E por que eu fiz a separação com planejamento familiar? Porque no planejamento está envolvido tanto essa questão da anticoncepção, de você garantir, prevenir uma gravidez, mas também do planejamento. Envolve a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, cuidado com essa parte. Prevenção não é só de gravidez. A gente tem todas essas questões. Eu uso camisinha para não engravidar. Mas você também está exposto, às vezes, à questão de você ter doença sexualmente transmissível. Eu tomo uma pílula, não vou engravidar. Pela ação da pílula, sim, mas você tem todas essas outras complicações, todos esses riscos. Então, é a nossa função orientar a paciente. Ela está ciente de que ela deve se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. É importante, muitas vezes, que o parceiro esteja junto, que você consiga conversar com o casal para poder abordar quando tem alguma alteração, orientar sobre a doença, orientar sobre o tratamento. Você ter a confiança do casal para orientar sobre todas essas questões também é essencial. E hoje em dia, muitas vezes as mulheres têm postergado a maternidade, o desejo de engravidar, em busca de uma independência financeira, uma realização pessoal, trabalho, outras coisas de formação, independente do que seja. Muitas vezes as mulheres têm decidido engravidar mais tarde e a gente, como ginecologista, tem a função de entender essa mulher, acolher e oferecer o melhor acompanhamento, sem julgamento, sem preconceito. A gente tem que entender o que ela quer, quais são os desejos, quais são os objetivos de vida dessa paciente e, de fato, oferecer para ela aquilo que ela precisa. Se ela tem o desejo de uma gravidez futura, pensar numa questão de um congelamento de óvulos, a depender da idade dessa paciente, você já começa uma investigação falando a respeito da questão de reserva ovariana, planejamento, isso podendo ser tudo integrado junto com um colega que vai ser o da reprodução humana, que vai fazer esse acompanhamento em conjunto. Então é importante que a gente trabalhe em equipe, que a gente tenha colegas de confiança, que a gente consiga oferecer em conjunto o melhor tratamento para essa paciente. É extremamente importante que a gente consiga acolher as pacientes e ouvi-las, porque muitas pacientes chegam com preconceito, já ouvindo de outros médicos que às vezes não deram atenção para ela. Eu não posso mais engravidar porque eu já passei de 40 anos. Eu não vou conseguir porque eu já tirei uma trompa, porque eu tive um problema ou tive uma gravidez ectópica. Então, é importante que a gente ouça a paciente, entenda o que está acontecendo, qual a queixa, qual o sofrimento dela, para de fato a gente poder orientar da maneira correta. Não dar um desfecho para ela antes de escutar, não fechar um diagnóstico sem de fato você falar para a paciente todas as possibilidades que você tem à sua frente. A nossa função é conseguir orientar a paciente da melhor maneira possível, sendo mais transparente e nunca falando para ela algo que é impossível, sem ser. Você tem que ser sincero e dar à paciente não falsas esperanças, mas a realidade de como ela está, de como ela se encontra e do futuro que está por vir. Eu acho que é
é isso. Da rotina ginecológica, nossa conversa de hoje foi um pouco diferente. A gente teve um problema técnico aqui, começou uma chuva em São Paulo, a energia acabou, e fazer vídeo ao vivo é isso. A gente às vezes tem que dar um pulo, tem que fazer alguma coisinha diferente, a gente tem que dar o nosso jeito. Mas eu não deixei de estar aqui com vocês hoje. Eu espero que a gente não tenha esses contratempos na próxima, mas enquanto a gente está começando, é a nossa primeira temporada do podcast, então às vezes a gente vai passar por uns perrengues como esse, faz parte, eu espero que todos compreendam o porquê da gente não ter feito o vídeo ao vivo, mas esse vídeo está indo para o canal logo, logo, mesmo que a gente não tenha conseguido ao vivo fazer a interação com todas as pacientes, todas as mulheres que estariam acompanhando, mas eu deixo aberto para perguntas para que a gente consiga continuar esse bate-papo mesmo pelo chat, tá? Então, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão diferente, tem alguma coisa para perguntar, não deixa de mandar aqui, eu vou responder vocês e a gente vai conversando. Eu acho que isso é importante. Dessa vez foi diferente um pouquinho, faz parte, mas a gente vai estar sempre trabalhando em busca de melhorar cada vez mais para que eu consiga sempre passar informações para você e estar aqui à disposição também. Como último recado, eu acho que é importante frisar: quando foi a sua última consulta de rotina ginecológica? Será que você está em dia de fato com o seu cuidado e a sua saúde? Está bem atenta quanto a isso? Você está dando a atenção necessária? Pense nisso. Se você achar e perceber que você não está em dia, se você notou o atraso, não precisa falar, não precisa se expor. Marca uma consulta. Estou aqui para poder cuidar de vocês. Vamos atualizar, vamos deixar o seu cuidado tranquilo para você seguir uma vida saudável e sem surpresas desagradáveis. Eu sou o Dr. Adolfo Gabriel. Finalizamos aqui o nosso terceiro episódio dessa primeira temporada e em breve a gente se encontra com o quarto episódio. Um beijo e um abraço. Até mais.